Bom dia. Eu vou apresentar um artigo que se chama Os efeitos da dieta vegetariana e vegana durante a gravidez na saúde de mães e filhos, ou prole, também, dependendo como que você traduza. Ele é do autor Sebastiani Giorgia. Ele foi publicado na revista Nutrientes em 2019 e ele foi um estudo que foi uma revisão que foi feita por um autor e colaboradores de Barcelona, na Espanha. Eu me chamo Thais Sainz, sou estudante de nutrição da Unirio aqui no Rio de Janeiro. Aí o autor ele começa falando sobre a importância de uma nutrição equilibrada para a gravidez, para a prole, para o estado de saúde materno-infantil. E ele também cita a teoria da programação fetal, que fala que fatores ambientais, epigenéticos e estilo de vida durante a gravidez determina tanto o risco de doença crônica mais tarde na saúde da mãe, como vai influenciar na saúde da prole dos filhos ao longo da vida. Por isso que é uma janela crítica de oportunidades para adquirir hábitos de saúde, hábitos dietéticos que sejam benéficos para ambos, tanto para a saúde do bebê quanto para a saúde da criança. Depois ele passa a falar que o percentual de vegetarianos e veganos na população aumentou nos últimos anos, devido principalmente à consciência de saúde, a evidências de que o vegetarianismo está ligado a uma melhoria da saúde, a uma prevenção de determinadas doenças, principalmente diabetes e câncer, e que a distribuição de mulheres em idade fértil que segue uma dieta vegetariana é muito diferente entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, a prevalência de uma dieta vegetariana aumenta devido, possivelmente, à pobreza e razões econômicas. E nisso ele cita a Índia. A Índia, porque ele fala que tem um dado de 20 a 30% que se declaram vegetarianos na Índia, porém eles não consomem carne por razões econômicas e não por alguma escolha própria, alguma opção própria, e sim por razões econômicas vinculadas à pobreza. Já nos países desenvolvidos, os vegetarianos compreendem umas mulheres que têm um maior nível educacional, um maior nível socioeconômico, que têm baixa probabilidade de terem filhos e que estão numa faixa de 40 anos, quase no final, mais ou menos, da idade fértil. E também existe uma variação entre grupos étnicos. E ele cita que no Reino Unido, pessoas de origem étnica não branca são mais propensas a se declarar vegetarianas do que as brancas. O autor fala mais de exemplos do Reino Unido, dos Estados Unidos e de países em desenvolvimento do que da própria Espanha, do que da própria Barcelona em si. Depois ele fala que a Associação Americana de Dietética, a ADA, diz, desde 2009, que dietas vegetarianas bem planejadas são seguras para todas as faixas etárias, incluindo gravidez, em todas as condições fisiológicas, incluindo também a lactação, a infância e a adolescência. Já a Sociedade Alemã de Nutrição não recomenda a dieta vegetariana ou vegana durante a gravidez, lactação e infância, devido ao fornecimento inadequado de nutrientes essenciais. Essa mesma Sociedade Alemã de Nutrição foi que ano passado, não foi a mesma Sociedade Alemã de Nutrição, mas foi uma Sociedade Alemã de Pediatria, um comitê de pediatria e nutrição, também alemão, e eu apresentei o resumo do position paper, né, do comitê, sobre dieta vegetariana na adolescência e nas crianças, e a posição dele também foi a mesma coisa, eles também não recomendaram. E o documento foi até mais atual deles, que era de 2020. E, apesar da importância da uma dieta saudável durante a gravidez, os autores falam que tem alguns dados que demonstram que as mulheres não costumam mudar muito a alimentação durante a gravidez. Elas geralmente costumam mudar a alimentação durante o período pré-concepcional, pré-gravidez. Por isso, um padrão alimentar ideal durante a pré-concepção é determinante para uma gravidez saudável. E o período de lactação é muito importante, tanto para o crescimento do bebê, quanto para a eficácia da amamentação, e tudo isso vai depender do estado nutricional materno. Porque já existem artigos que falam que o peso pré-gestacional da mulher, o ganho de peso dela ao longo da gestação, tudo isso vai influenciar na adesão à amamentação, pode influenciar na composição do leite materno, porque também envolve questões tanto fisiológicas como psicológicas, depressão pós-parto, a questão com o próprio corpo e tal. Aí depois ele fala um resumo sobre os benefícios e os
malefícios, não tão benefícios assim, de uma dieta vegetariana ou uma dieta à base de plantas. Em si, é porque as dietas vegetarianas têm uma redução no fator de risco para doenças coronarianas, tem melhor perfil lipídico, as pessoas que adotam têm menor IMC, tem uma diminuição da pressão arterial, a prevenção de cânceres de diabetes mellitus tipo 2, uma alimentação que tem um menor consumo de gorduras saturadas de colesterol, que tem mais folato, fibra, antioxidantes, fitoquímicos, carotenoides. Porém, ao mesmo tempo, você tem um maior risco de aumento dos níveis de homocisteína, que é um fator de risco para doença cardiovascular. Tem um maior risco de baixa densidade mineral óssea, que é um fator de risco para osteoporose e outras doenças articulares. Também tem um baixo teor de micronutrientes essenciais, como ferro, zinco, vitamina B12, vitamina D, ômega 3, cálcio e iodo. E tem um menor risco e tem um maior risco de deficiências, de desnutrição e de efeitos adversos. E depois o autor ele fala que o estudo, essa revisão, na verdade, tem 3 objetivos. Primeiro é analisar os estudos em humanos, focados nos efeitos da dieta vegetariana. Na verdade, ele fala sempre dieta vegetariana, mas ele usa a sigla lacto-ovo-vegetariana. Então, tem pessoas que incluem laticínios e ovos na sua alimentação e também pessoas veganas durante a gravidez, sobre os resultados maternos e o estado nutricional, e sobre a saúde e complicações fetais, valorizando os riscos e benefícios dessas escolhas. Já o objetivo 2 é estudar a lactação, a composição do leite materno de mães vegetarianas e veganas, e se a amamentação dessas mulheres é segura para o crescimento ideal da criança, porque até hoje não há diretrizes clínicas específicas para a lactação dessas mães. E o terceiro objetivo e o principal era destacar se as dietas vegetarianas ou veganas poderiam ser consideradas seguras para a saúde da mãe e de seus filhos durante a gravidez e a lactação. E ele também se focou na falta de micronutrientes, possivelmente dessas dietas, a fim de encontrar uma terapia-alvo que pudesse evitar complicações fetais a longo prazo. Ele fez uma revisão narrativa e depois ele explica por que ele fez uma revisão narrativa, por causa da alta heterogeneidade dos resultados, a falta de estudos randomizados em grávidas vegetarianas na literatura. Ele não avaliou estudos sobre alimentos crus, a dieta frutívora, sobre alimentos somente com frutas e dietas macrobióticas. Ele somente avaliou artigos manuscritos em inglês com humanos que fossem pertinentes ao tópico, mediante um mérito científico, de acordo com a metodologia dos artigos, com os principais resultados e também a sua relevância para a prática clínica. Aí o método dele foi que eles fizeram, a equipe, né, fez uma pesquisa de artigos escritos em inglês na base de dados Medline, PubMed e Cochrane, desde 2000 até 31 de dezembro de 2018, com uma combinação de palavras-chave, como dieta vegetariana, vegana, nutrição baseada em vegetais, e resultados da gravidez, desenvolvimento, vegetariano, vegano, amamentação e leite humano. E ele combinou essas palavras-chave com o estado nutricional e com nutrientes de interesse, nutrientes-alvo, como proteína, vitamina B12, B9, cálcio, ferro, zinco e iodo, ácidos graxos ômega 3. E também foram analisadas pesquisas sobre o período pré-concepcional. Ele também não tentou pegar muitas pesquisas dos anos 2000, somente aquelas que fossem cruciais, que fossem extremamente relevantes. A organização do artigo é meio confusa, porque as tabelas, o artigo é grande, as tabelas ficam no anexo, e ele joga primeiro algum resumo de várias diretrizes, e depois que ele explica, e depois ele vai e fala dos nutrientes, aí no outro tópico ele vai falando dos nutrientes de novo, dos mesmos nutrientes, com mais coisa, e no final eu fiz um apanhado e resumir. Aí ele começa, para falar da primeira tabela, ele começa falando desse documento que se chama Diretrizes Internacionais, desse tópico, Diretrizes Internacionais para uma Nutrição Saudável durante a Gravidez, Onívoros e Vegetarianos. E ele faz uma tabela que ele mostra e compara as necessidades diárias de nutrientes dos principais macro e micronutrientes durante a gravidez e a lactação, entre a DGA, as Diretrizes Dietéticas para Americanos, 2015 e 2020, que hoje já são desatualizadas, né? Já tem uma nova diretriz. Também se compara com as DRIs, com os documentos do IOM, com os documentos da FSA, da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, e da FIGO, da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia.
e que no final todas as resumem que grávidas devem consumir uma variedade de alimentos para manter suas necessidades energéticas, hídricas, nutrientes, para ganhar a quantidade recomendada de peso e também fazer uma atividade física moderada, de baixa intensidade a moderada. E tem a tabela 1, eu não trouxe a tabela inteira, porque são 2 páginas, mas em si, essa primeira parte dele, ele só fala como que ele pegou todas essas diretrizes, essas recomendações e fez uma tabela para fazer uma comparação como cada órgão recomenda a adequação de determinado nutriente, determinado macronutriente, energia, dependendo do órgão. A Europa faz de um jeito, os Estados Unidos fazem de um jeito e a federação recomenda de outro jeito. Mas ele só coloca a tabela, ele não compara, ele não faz uma comparação entre as diferenças disso, ele só fala um pouco disso e depois ele fala da suplementação. Aí ele fala que todas as grávidas precisam de uma suplementação nutricional adequada, que a suplementação é essencial devido à deficiência de ferro durante a gestação, fala do consumo de ácido fólico, de alimentos fortificados, suplementos dietéticos, como é importante ter um nível adequado de vitamina D, de colina, de iodo, para o crescimento fetal, para o desenvolvimento cerebral, do tubo neural. E durante a gravidez e a lactação, também é importante a ingestão de cálcio, e que mulheres que têm uma ingestão de cálcio com menos de 500 miligramas por dia precisam de alguma quantidade adicional para atingir as necessidades ósseas maternas e fetais. Depois que ele fala, ele cita algumas opiniões de alguns comitês que não estão na tabela 1, eles falam do GEMINA, que é um comitê, um guia de associação de médicos vegetarianos, eles falam de um comitê também de médicos vegetarianos na questão de proteína, mas eu resumi isso mais ou menos lá quase no final, porque depois ele volta a abordar tudo isso de novo e para não ficar muito repetitivo. Então, tá lá no final o resumo mais ou menos. Mas a comparação com a tabela 1 ele não faz. Ele somente cita que ele comparou, mas ele não dá os resultados, não exprime nenhuma opinião sobre isso. Depois ele vai e cria um novo tópico. O artigo é dividido em tópicos. Tem mais de 7 tópicos, mas eu dividi com os principais, né? Porque em si é muita repetição, muitos assuntos repetidos que ele se foca. E já no segundo tópico, os efeitos da dieta vegetariana e vegana durante a gravidez no perfil nutricional materno. Aí essa tabela 2, ele selecionou 18 artigos, onde em si os estudos demonstraram que o fornecimento insuficiente de nutrientes essenciais, há um fornecimento insuficiente de nutrientes essenciais em dietas vegetarianas e veganas. A escolha da dieta vegetariana e vegana é sempre na pré-gravidez, no período pré-concepcional, e o padrão nutricional vai depender tanto da condição socioeconômica da mãe, da etnia, do motivo da escolha da dieta, se foi um motivo cultural, religioso, étnico, se foi um motivo socioeconômico, se foi um motivo para a saúde, se foi um motivo próprio, entendeu? E se a escolha não for cultural, mas devido a alguma diferença étnica, e se a mulher tiver um bom estado socioeconômico ou educacional, isso aumenta a probabilidade de ela ter uma dieta balanceada, porque ela tem acesso a uma melhor qualidade de alimento, a uma maior variedade de alimentos. Aqui também é um exemplo da tabela 2, como ela tem 18 artigos, ele não trouxe a tabela inteira, mas ele faz a tabela citando as diferenças de autor, do tipo da população, como que foi o perfil nutricional materno e os resultados chaves. E os resumos daqueles resultados eu trouxe no slide anterior. Mas o principal artigo em que ele se foca é esse artigo da Holanda, o Koala Birth Cohort Study, que foi uma cohorte prospectiva de mais de 2.000 pares de mães e bebês, com mulheres grávidas vegetarianas que escolheram alimentos orgânicos, que tinham ensino superior e que tiveram um cálculo muito bom de ingestão de macro e micronutrientes e uma dieta balanceada. E nessa mesma coorte, mulheres grávidas vegetarianas tiveram um IMC mais baixo se comparado a mulheres que seguiram um padrão alimentar convencional, mulheres onívoras. E elas tiveram menor prevalência de sobrepeso e obesidade 4 a 5 anos após o parto. Só que foi muito difícil verificar os efeitos dessa dieta em si e verificar se esses benefícios eram somente vinculados à dieta vegetariana, porque outros fatores determinantes também envolveram, como a etnia, o estilo de vida, o tabagismo, o
fato de terem outros filhos após esses 5 anos, após essa primeira gravidez que os médicos e os pesquisadores acompanharam, que foi o mesmo caso que o artigo que eu apresentei ano passado citou. É muito complicado separar, correlacionar o efeito da dieta vegetariana em alguns pontos, por causa desse estilo de vida, por causa desses outros fatores determinantes que também podem impactar no resultado. Aí, nessa parte 2, ele foca principalmente em nutrientes chaves para a gravidez, para o estado nutricional materno. E como a primeira parte também focava nisso, e repetia, ou às vezes trazia informações mixadas. Na primeira parte, o autor falava que vitamina B12 era uma coisa. Quando chegou na tabela 2, na parte 2, ele fala que vitamina B12 é outra coisa. Então, eu juntei essas duas partes e trouxe um apanhado. E ele cita mais de 10 nutrientes essenciais para a gravidez e faz um resumo mais ou menos de cada. No caso da vitamina B12, que a vitamina B12 é muito importante para a gravidez, que a baixa concentração de vitamina B12 é um fator de risco para problemas de desenvolvimento do tubo neural, para desfecho materno ruim, como pré-eclâmpsia, anemia macrocítica, comprometimento neurológico, e que autores recomendam uma maior ingestão de vitamina B12 para mulheres grávidas, vegetarianas e veganas. Já no cálcio, a da DIS, em 2009, que vegetarianos e veganos devem consumir de 1.200 a 1.500 miligramas de cálcio por dia, 20% a mais do que os onívoros. Já mulheres grávidas e lactantes devem consumir um mínimo de 8 porções de alimentos ricos em cálcio, entendeu? Mas que dietas veganas podem proteger os estoques de cálcio, aumentando a sua absorção. Mas é preciso ter uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, verificar se uma suplementação seria necessária ou não. Já a vitamina D, ou a população já possui um risco de deficiência de vitamina D, e as gestantes vegetarianas apresentam também esse alto risco de deficiência de vitamina D e podem sofrer um comprometimento ósseo, e os níveis plasmáticos de vitamina D durante a gravidez vai depender da exposição da luz, da ingestão de alimentos ricos em vitamina D, de alimentos fortificados ou de suplementos. Aí o ferro, que a absorção de ferro, tanto de suplementos animais e vegetais, melhoram durante a gravidez e aumentam a cada trimestre. Um estudo de 2011 diz que vegetarianas grávidas ingeriram de forma adequada ferro na dieta e seguiram a suplementação de ferro recomendada durante o primeiro e segundo trimestre da gravidez, mais do que as não vegetarianas, e que uma dieta vegana bem planejada pode atender sim as necessidades de ferro, mas é necessário o consumo diário de alimentos de fontes de ferro vegetal e também aliado ao consumo de vitamina C para aumentar, assim, a sua disponibilidade, a sua absorção. Depois eles vão para o magnésio. O magnésio, as dietas vegetarianas e veganas resultam em altos níveis de magnésio, é preciso um nível adequado durante a gravidez, e teve um estudo de 2005 que mencionou que a excreção urinária de magnésio foi maior no público ovo-lacto-vegetariano. Mas, em si, uma dieta vegana vegetariana tem um nível adequado de magnésio, é só preciso mantê-lo. Já o iodo diz que dietas vegetarianas ou veganas podem resultar numa baixa ingestão de iodo, porque as principais fontes dietéticas são alimentos de origem animal. Mas o sal iodado, o sal no iodo, pode evitar o risco de deficiência e que essa é a maneira mais segura de atingir as recomendações, as necessidades de iodo em mulheres grávidas e lactantes veganas. Outra opção é usar um suplemento derivado de algas, microalgas. E as proteínas, que são sempre o carro-chave de toda e qualquer discussão, incentivar o consumo de proteínas vegetais, talvez proteína de soja, como substituto principal de uma proteína animal, e que um aumento em todas as fontes de proteína pode, sim, compensar uma baixa média de lisina, de outros aminoácidos essenciais e não essenciais. Já o estudo de Baroni, de 2018, recomenda que as mulheres consumam mais de 10% de ingestão de proteína durante a gravidez, mas uma suplementação com alto teor de proteína não é recomendada. Já no estudo de 2012, eles verificaram que mulheres grávidas que aderiram à dieta vegana correram maior risco de deficiência de proteína.
Portanto, proteína adicional para uma dieta vegana no segundo e terceiro trimestre é essencial e que 25 gramas de proteína poderiam ser adicionados. Bom, citando, por exemplo, você colocar meia xícara, 1,5 xícara de lentilha ou 2 xícaras e meia de leite de soja por dia. Mas o estudo é de 2012. Em 2012 para 2021, muita coisa mudou, suplementos novos surgiram, opções novas no mercado para aumentar o aporte, proteínas em pó, proteína vegana, os novos suplementos surgiram. Então, hoje a gente tem muito mais opção do que tinha em 2001, em 2012, para atingir o aporte de proteínas. Já a fibra, a alimentação vegana, vegetariana à base de plantas, tem uma riqueza em fibras, né, com consumo de frutas, legumes, vegetais, e que as fibras melhoram a microbiota, evitam a constipação, mas é preciso controlar o consumo excessivo devido à obsessão de nutrientes, a questão também da constipação, consumo adequado de água, absorção de energia e nutrientes adequados, e que no segundo e terceiro trimestre é muito bom você alternar entre alimentos fontes de fibra e alimentos que não são fontes de fibra. Depois ele fala do zinco. O zinco é que vegetarianos devem ser encorajados a consumir mais zinco na dieta do que população onívora, do que outras populações, especialmente quando uma proporção de fitato e zinco na dieta é alto, porque o fitato ele vai acabar prejudicando a disponibilidade do zinco e que alimentos ricos em zinco devem ser consumidos junto com alimentos ricos em ácidos orgânicos, como frutas e vegetais das brássicas, da família das brássicas, para melhorar a absorção de zinco. E durante a gravidez, a necessidade de zinco aumenta, então mulheres são encorajadas a aumentar a ingestão de zinco, tanto para a saúde delas quanto para a saúde fetal, e adotar algum método de preparação que aumente a absorção de zinco, que melhore a absorção de zinco, como a germinação de alguns brotos, a germinação de alguns alimentos, fermentação do pão, também é indicado, e também reduzir, fazer o remolho das leguminosas e também alguns métodos de preparo para reduzir os níveis de fitato em alimentos ricos em zinco. Tá? E também utilizar alimentos enriquecidos, alimentos fortificados, como cereais matinais. Um estudo de 2015 de Foster sugeriu que não há diferenças entre o grupo vegetariano e o grupo onívoro nos biomarcadores do estado de zinco ou nos resultados funcionais associados à gravidez. Independente de quanto elas consumiram, os biomarcadores do estado de zinco não teve resultados que interferiram assim no prognóstico da gravidez. Relativo à questão de preparação, de absorção, na parte do ferro, lá no início, lá quase no início do texto, eles também colocam que é essencial para aumentar o consumo, a absorção de ferro, a disponibilidade, que as mães vegetarianas, que as mulheres grávidas vegetarianas utilizem, quando possível, panelas de ferro fundido e também que façam técnicas de preparo que aumentem a absorção de ferro, fazendo também o remolho de algumas leguminosas e também utilizando essas panelas de ferro fundido para absorver melhor o ferro. Só que isso hoje é meio contraditório, dependendo do nível das panelas, né? Mas eles não se focam muito nisso. Depois eles têm um tópico somente para falar de ômega 3 e ômega 6, falando que a literatura sobre ômega 3, ômega 6, DHA, EPA na gravidez das mulheres vegetarianas e veganas é muito limitada, mas elas são encorajadas a consumir suplementos à base de algas, microalgas, numa ingestão diária de 100 a 200 miligramas por dia, entendeu? E que uma ingestão excessiva de gorduras trans, ácidos graxos trans, gorduras saturadas, e uma ingestão inadequada de energia, de vitaminas, de proteína, de biotina, de cálcio ou de zinco, pode prejudicar a síntese de EPA e DHA, e que uma ingestão de proporção equilibrada entre ômega 6 e ômega 3 seria de 1 para 2 ou de 1 para 3, porque isso seria mais vantajoso para vegetarianos. E que os vegetarianos, eles tendem a consumir mais ala em abundância do que em comparação do que os onívoros, e que em si eles recomendam que seja adicionado uma colher de chá de nozes de soja ou de óleo de linhaça
ou de semente de linhaça, ou de chia moída para suprir as necessidades diárias de ala dessa mulher vegetariana vegana. E que o ômega 6, como a gente tende a consumir mais, seja vegetariano ou vegano, que é uma alta ingestão de ômega 6 vai inibir a síntese de DHA a partir do ALA, e por isso que você deve reduzir a ingestão de ácidos graxos ômega 6, de gordura trans, porque isso inibe a conversão desse ácido linoleico em ácido aracnoídeo e em ALA, e de ALA em EPA e DHA. Por isso que você deve limitar o consumo de alimentos ultraprocessados, processados, alimentos fritos e álcools. E que em si, ambos vão ser necessários para o desenvolvimento do cérebro, para o desenvolvimento do sistema nervoso central, mas é preciso ter uma proporção adequada entre eles. Quando ele chega no terceiro tópico, é quando ele fala dos efeitos da dieta vegetariana e vegana durante a gravidez na saúde da mãe. Aí ele se baseia em uma tabela 3, que tem 19 artigos, e ele fala dos principais desfechos analisados. E o principal, durante a gravidez, e o principal deles é a pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia, ele resume mais ou menos, ele resume de uma maneira que diz que a pré-eclâmpsia é uma condição multifatorial e que o efeito da dieta vegetariana e vegana na pré-eclâmpsia tem resultados incongruentes, tem resultados bastante heterogêneos. Que uma dieta vegana com baixo consumo de alimentos ricos em ômega 3 pode sim fornecer uma proteção contra a pré-eclâmpsia, só que isso depende se ela for baixa em ômega 6, se tem uma proporção ou não, e isso vai acontecer devido a esse fator protetivo vai acontecer devido a uma ação de uma enzima. Já um estudo de 87, aí eles citam vários estudos sobre pré-eclâmpsia, eu só trouxe os principais, aí eles citam um estudo de 87 que falam que essas mães veganas dessa comunidade no Tennessee, nos Estados Unidos, relataram apenas um caso de pré-eclâmpsia, mas esse é um estudo bem antigo. Depois eles falam de um estudo de 2008, de mais de 1.500 residentes grávidas de Washington. Eles utilizaram PFA para avaliar a ingestão alimentar 3 meses antes e durante a gravidez, e eles relataram que a fibra dietética pode reduzir as lipidemias, que é uma condição relacionada à pré-eclâmpsia, e eles resumem que alimentos que são benéficos para reduzir o risco de pré-eclâmpsia são frutas, vegetais, cereais, pão escuro, que é comum nos Estados Unidos, e laticínios com baixo teor de gordura, devido ao seu teor alto de fibra, cálcio e potássio. E que também é uma dieta vegetariana combinada com uma atividade física pode reduzir o risco de pré-eclâmpsia, e que mulheres que não costumam ingerir suas porções diárias de vegetais durante a gravidez têm um maior risco de sofrer pré-eclâmpsia em comparação com mesmas mulheres veganas, mesmas mulheres que não consomem, que consomem mais de 3 porções de vegetais por dia. Outro fator de risco, outro desfecho dessa gravidez seria diabetes gestacional, diabetes mellitus gestacional, e que dietas vegetarianas que têm uma alta ingestão de fibra pode evitar o desenvolvimento dessa doença. E eles citam esse estudo, o Nurses Health 2 de 2006, que analisou mais de 13 mil grávidas em 8 anos de estudo e que verificou que a cada aumento de 10 gramas por dia na ingestão total de fibra foi associado a uma redução de 26% no risco de desenvolver DMG. E a cada aumento de 5 gramas por dia de cereais foi associado a uma redução de risco de 23%. E se for adicionado fibras de frutas, há uma redução de risco de desenvolver diabetes em 26%. Depois eles falam também de um grupo que fez a dieta 10, que é uma abordagem dietética para parar a hipertensão com alimentos ricos em grãos, cereais, legumes, baixo consumo de gorduras saturadas, ingestão limitada de sódio, versus o grupo controle. E nesse grupo controle, com ingestão de dieta 10, houve uma menor incidência de cesariana e menor necessidade de insulina após a intervenção. Mas, porém, o grande problema da dieta 10 é porque a dieta 10 ela é de difícil adesão, de acordo com alguns estudos, e o foco dela é principalmente na hipertensão, e ela ainda até hoje não é muito utilizada. Ela é mais uma dieta para uma dieta de caso controle, uma dieta de intervenção, e não uma recomendação para a vida, né? Ela é de difícil adesão com o passar do tempo, poucos aderem. E também ele cita um estudo feito na Índia em 2015,
com mulheres grávidas britânicas brancas, que baixo nível de vitamina B12 foi correlacionado com IMC materno elevado e alta resistência à insulina. E depois ele fala essa revisão sistemática do Cochrane, em 2017, que intervenções dietéticas na gravidez podem prevenir a diabetes mellitus, mas é preciso umas evidências de alta qualidade para determinar se o vegetarianismo, se o veganismo tem algum efeito na gravidez e tem algum efeito na diabetes. E o estudo de 2011 diz que a ingestão de carboidratos e dietas vegetarianas foi associado ao menor ganho de peso gestacional, que também é um fator de risco para o desenvolvimento da diabetes gestacional. E o último desfecho que ele fala é o parto prematuro. E dados, estudos que correlacionam o parto prematuro com dieta vegetariana também são controversos. Ele baseia-se principalmente em estudos da Noruega e da Dinamarca. E na Dinamarca, eles verificaram em 2 estudos em anos diferentes que um baixo consumo de frutos do mar foi relacionado com um forte risco de parto prematuro e baixo peso ao nascer, devido à menor concentração de ômega 3, e que na Corte Nacional de Nascimentos dinamarquesa de 2008, a dieta do Mediterrâneo, muito utilizada na Europa, principalmente em Portugal, durante a gravidez, pode reduzir o risco de parto prematuro em mulheres dinamarquesas. Já o estudo na Austrália, em 2014, verificou que a cada aumento de um desvio padrão na pontuação de alto teor de proteína e frutas, foi associado a uma diminuição na probabilidade de nascimento prematuro. Enquanto o resultado reverso aconteceu quando tinha um aumento no desvio para consumo de alimentos com alto teor de gordura, açúcar ou takeaway, né? Você compra no restaurante ou no fast food e leva para casa. E que também um aumento de um desvio padrão na pontuação também foi associado no padrão de consumo de alto teor de gordura, de alimentos de alto teor de gordura, açúcar, comida para viagem, também foi associada com uma gestação mais curta e com baixo comprimento ao nascer. Aí na tabela 3, que eles utilizaram 19 artigos, aqui é um modelo, mas em si eles usaram o mesmo exemplo da tabela 1, pegaram os autores, as referências, o objetivo do estudo e quais foram os principais, e se colocaram esses 3 principais desfechos na gravidez. Na verdade, teve mais um, que eu esqueci dele, que foi a depressão materna, que a consequência de uma nutrição desequilibrada na saúde mental da mãe, e que a depressão materna foi associada a uma nutrição inadequada durante a gravidez, e que essa ligação pode ter sido ligada devido ao humor, devido a condições de micronutrientes inadequados, como folato, vitamina B12, cálcio, vitamina D, ômega 3, porque eles estão presentes na produção, na síntese de vários neurotransmissores, como dopamina, serotonina, norepinefrina, e que estudos encontraram uma associação positiva entre baixos níveis de ômega 3 e uma maior incidência de depressão materna, mas que a evidência atual de ensaio clínico ainda é inconclusivo. E teve um estudo de 2014 que verificou que a depressão pós-parto autorreferida foi mais diferente, foi mais prevalente em vegetarianos do que em onívoros, provavelmente devido à ingestão inadequada de micronutrientes. Porém, ainda tudo é muito conclusivo, porque tudo é autorreferido, então é meio incongruente. Quando ele chega no top 4, que é o efeito das dietas vegetarianas e veganas durante a gravidez sobre o neonato, sobre os resultados fetais, ele coloca a última tabela, a tabela 4, com mais artigos, com 24 artigos. E ele diz que ele resume que os efeitos da dieta vegetariana ou vegana na antropometria fetal diferem muito entre os estudos, porque também são estudos de anos diferentes, de países diferentes, com povos diferentes, e às vezes com uma antropometria feita de uma maneira diferente, em que muitos estudos encontraram uma correlação positiva entre o peso ao nascer e a ingestão materna de leites, frutas, vegetais e folhas verdes. E ele cita um estudo de Murphy de 2009, que identificaram evidências limitadas de uma associação positiva entre o consumo de frutas e vegetais durante a gravidez com peso ao nascer, e que outros estudos prospectivos mostraram que o peso médio de bebês nascidos de mães vegetarianas não diferiu significativamente de mães onívoras, e que a relevância clínica desses dados é duvidosa por causa da heterogeneidade dos resultados, e também isso sugere que existem vários fatores de confusão inclusos.
E aqui está a tabela 4, um resumo da tabela 4, mesmo modelo da tabela 3, da tabela 1. E depois ele parte para o quinto tópico, que é o efeito da dieta vegetariana e vegana na composição do leite humano. Ele não se foca muito, ele não cita muito sobre esse tópico, mas ele diz que a composição do leite humano muda dinamicamente, pode variar de acordo com diversos fatores, como dieta, estado nutricional, mas existem inúmeros fisiológicos, psicológicos, e que suplementos nutricionais não vão alterar a composição do leite, pelo menos em estados observacionais, possivelmente devido a um mecanismo fisiológico compensatório, mas que a composição corporal materna pode sim estar associada ao valor nutricional do leite humano, porém que mais dados são necessários para avaliar a composição do leite materno, seguindo dietas vegetarianas ou veganas. Ele cita um estudo de 2003, em que a concentração de proteínas do leite materno, do leite humano, não variou em relação à ingestão materna de proteínas vegetais ou animais. E que, durante a alimentação, tanto as mães vegetarianas como as não vegetarianas precisam de reservas calóricas para atingir uma média de energia suficiente, e que uma desnutrição materna pode levar a um baixo teor de vitaminas no leite, pode causar deficiências neurológicas permanentes em bebês ou baixa mineralização óssea. Ele termina isso. Apesar de lá no início do tópico, ele falar que a composição muda dinamicamente, isso pode variar. Aí ele meio que se contradiz aí. E baixa ingestão de vitamina B12 pela mãe durante a lactação pode levar a um baixo teor de vitamina B12 no leite, e que o status materno de vitamina B12 é o principal fator que afeta a gravidade da deficiência de cobalamina em bebês amamentados. E que a população vegetariana vegana está em risco crescente, que é preciso avaliar que a suplementação é necessária, e que a suplementação pré-natal, pós-natal também é necessária, e citam vários outros artigos devido principalmente a esse risco de vitamina B12. Depois eles vão para o sexto tópico, que é a dieta vegetariana e vegana durante a gravidez e o aleitamento, terapia-alvo e intervenção na saúde. E eles falam que intervenções dietéticas específicas antes, durante e após a gestação, para melhorar a qualidade da dieta e estabelecer uma gestão adequada de macro e micronutrientes, vão ser essenciais para evitar prejuízos à saúde materna. E eles citam principalmente apoiando uma dieta mediterrânea, do tipo mediterrâneo, porque ela está correlacionada com uma ingestão alta de vitamina B9, uma gestão adequada de zinco, de vitaminas de complexo B, vitamina A, vitamina E, magnésio e vitamina C. E que existem, sim, algumas ferramentas que podem ser utilizadas nos pacientes vegetarianos, como diários alimentares, gráficos, listas de substituição com diferentes fontes de alimentos e nutrientes para essas mães, e que também suplementos ou alimentos fortificados podem ser necessários podem ser recomendados para que as mulheres consigam atingir os requisitos. As limitações do estudo, foi que foi uma revisão descritiva narrativa, é que a maioria dos artigos em que o autor se baseou avaliou o consumo alimentar materno por meio de questionários de frequência alimentar, e que esses questionários eles são limitados devido a diferentes listas de alimentos e alguns possíveis erros de relato, subestimação, superestimação, estudos com populações específicas da Índia ou da África, com estado econômico inferior, então isso pode ter influenciado em alguns resultados incongruentes, limitados, e que a etnia e a pobreza têm que ser levadas em consideração como causa de uma dieta desequilibrada, deficiente em nutrientes, resultando numa gravidez com desfecho pior, com desfecho ruim, e que estudos biológicos e epidemiológicos precisam ser mais realizados em países ocidentais para comparar com as conclusões dos estudos feitos na África ou na Ásia, e que em si a desnutrição materna pode ser multifatorial. Então, é preciso estudar a questão epigenética, a questão de mecanismos moleculares dos micronutrientes também, que podem afetar especificamente o perfil nutricional materno. E que existem muitos fatores de confusão, como etnia, estilo de vida, tabagismo, questões culturais, questões religiosas. E, como discussão, foi que a maioria dos estudos analisados concluiu que as dietas vegetarianas e veganas exercem diversos efeitos no resultado da gravidez, no perfil nutricional, que a alimentação pré-concepcional, pré-gravidez é essencial para uma gravidez saudável, e que os dados disponíveis até aquele momento da revisão do autor sugerem que a insuficiência de micronutrientes e restrição calórica
É mais comum em países em desenvolvimento, onde as dietas vegetarianas são escolhidas mais por razões socioeconômicas do que por razões étnicas, culturais próprias, e que mais evidências de qualidade são necessárias para que novas intervenções, para que novas estratégias de intervenção pré-gestacional possam ser colocadas, e que estudos observacionais de grande escala ajudariam a definir quais são essas correlações entre dietas vegetarianas, gestação e saúde. Como conclusão, ele diz que o padrão vegetariano, do tipo vegetariano, seja ele lacto-vegetariano ou vegano, deve ser considerado seguro e não está associado a um parto prematuro, ou a baixo peso ao nascer, ou pequeno para a idade gestacional, se o bebê é pequeno para a idade gestacional, PIG, se os requisitos forem atendidos, e que uma dieta vegetariana balanceada, com mais teor de gordura saturada, rica em fibra, pode ser considerada protetora para desfechos ruins da gravidez, como pré-eclâmpsia, diabetes médio-gestacional e parto prematuro, mas esses efeitos protetores desaparecem se há uma deficiência de micronutrientes, e que uma dieta à base de plantas exige um conhecimento para que ele seja colocado em prática, para que tenha uma ingestão completa de nutrientes essenciais de suplementos e tal. E que o estado nutricional materno é uma condição-chave para a saúde, para os benefícios, é uma condição-chave para os benefícios, para a saúde de dietas baseadas em vegetais. Entendeu? E eles correm risco, como qualquer pessoa, de terem deficiências nutricionais se não tiver uma ingestão adequada de nutrientes. Porém, lá eles citam que os resultados, se eles tiverem uma dieta adequada, os resultados da gravidez podem ser semelhantes ao relatado na população onívora. Por isso, intervenções dietéticas específicas devem ser feitas para evitar qualquer tipo de doença após, durante a gravidez e também para feto. E que os profissionais de saúde podem ter conhecimento, podem ser capacitados para implementar dietas vegetarianas e veganas balanceadas, prestando atenção nesses nutrientes essenciais que os autores citaram, para evitar resultados e desfechos ruins perigosos para a saúde, tanto materna como fetal. Eu já terminei, mas só para concluir, eu achei o artigo bem interessante, mas ele foi um artigo que ele estava meio... Eu achei ele meio desorganizado, porque ele dividiu em ele dividiu em vários tópicos, mas ele não explicou essa divisão, ele foi jogando os tópicos. A tabela, ele só menciona que a tabela está no anexo próprio, lá no final do artigo, porque no início parece que o artigo não tem uma tabela. Ele explica como que fez a revisão, mas ele fala, ele às vezes tem uma incongruência, porque ele cita vários nutrientes lá no início do texto, e lá no meio do texto ele fala dos mesmos nutrientes, mas com resultados diferentes, desconexos, então ficou uma coisa meio bagunçada no final. E em si, apesar de ele falar muito de dieta vegetariana, ele pegou muito mais artigos adotando dieta lacto-ovo-vegetariana, e não a vegetariana estrita. Parabéns, Thaís, tá? Parabéns, Thaís Martins. Parabéns, Thaís. Na verdade, esse paper que você apresentou, na verdade, como dicen, es un abacaxín, es un grande desafío. ¿Por qué? Porque es un paper extenso, una revisión extensa, ¿no? Primeiro lugar, ele junta como título, olha o título que coloca, né? Que é os efeitos da dieta vegetariana e vegana durante a gravidez sobre a saúde da madre e dos nenés, né? Um título gigante. E outro desafio é de que o número de autores espanhóis, né? Um número grande, acho que são, não sei quantos são autores, e dá a impressão para quem lê que foi uma espécie de Frankenstein, digamos assim, né? Que cada um autor colocou um pedaço, né? Juntaram e não tiveram muito cuidado de ter uma pessoa trans que possa ordenar, o sea, porque a percepção, né, é clara de ter coisas repetidas, coisas a vezes, né? Então, nesse sentido, te parabenizo, tá? Luísa, você quer comentar alguma coisa, por favor? Sim,
Bom, parabéns, né, Thaís, que topou esse super desafio aí, e ainda além de tudo, organizando as ideias, né, e trazendo todos esses tópicos diferentes. Acho que ele é bem legal, assim, abrangente, né, tenta dar uma geralzona aí nesse aspecto de dieta vegetariana nessa fase, e, assim, acho que acaba, né, a gente fica com aquela percepção de que ele faz uma super revisão, então reúne muitas coisas que falam, olha, se bem planejado, né, acho que volta em algo muito parecido com o que a gente pensa, assim, na posição da academia americana, né, ou ela pode ser aplicada para todas as fases da vida, incluindo essa. Acho que o fato de ter mais estudo com indivíduos seguindo dieta lacto-ovo vegetariana também, né, faz com que ele até acho que fica ali, né, eles quiseram incluir dieta vegana, mas o número é muito limitado de estudo, né, então acaba que a maioria dos exemplos que ele vai trazendo tem mais os ovo-lacto vegetarianos. E eu acho que gestação, lactação, assim, ainda é um ponto, assim, pensando na prática, né? Eu acho que ainda é um ponto da vida onde as pessoas, né, essas mulheres, elas vão procurar uma orientação, né? Aí desse ponto eu fico pensando assim, que talvez é o menos preocupante do que quando a pessoa em outra fase ela acha que ela não tem, isso pensando em geral, né? Em dieta, quem está seguindo o padrão alimentar vegetariano ou onívoro. É uma fase onde essa pessoa parte do pressuposto, né? A gente sabe que nem em todos os casos, mas vai ter alguma orientação, né? Ainda diferente de outras. E é uma fase que vai ter atenção para nutrientes especiais, né? Então, acho que acaba assim, né? Tenta dar esse apanhado todo aí de nutrientes, mas volta na mensagem principal, né? Que precisa ter planejamento. E aí eu acho que do ponto de vista do planejamento, é um desafio, assim, ainda, né, de quem está capacitado, porque desde que a gente volta naquela discussão inicial lá, que o Júlio comentou, né, olha, é tudo muito novo, quem tem uma formação mais antiga nem escutou falar disso, e nem na recente, né, na recente escutou falar muito pouquinho. Então, assim, o quanto a gente está preparado para atender essas pessoas, né? Vamos trazer aqui para acho que a maioria, né? Vou fazer um atendimento nutricional, né? O quanto eu consigo planejar para atender esses nutrientes e suplementar o que é necessário e tal. Porque dentro de uma consulta pré-natal, tudo que precisa ser feito, né? É, certamente esse médico ali, obstetra, não vai chegar num ponto tão específico de orientações alimentares tão específicas, né? Então, cadê esses profissionais capacitados, né, para isso? E até eu estava aqui tentando dar uma olhada nos nomes dos autores, tá? Eu não sei se você reconheceu isso, mas será que a gente tem, assim, quais as formações deles? Você chegou a dar uma olhada nisso? Tem nutricionista, médico? Não, eu não cheguei na olhada da formação. Eu sei que eles trabalham em hospitais neonatais de Barcelona, Espanha, e realmente, lá no final, quase nos agradecimentos, eles colocam. Cada um fez uma parte, então meio que foi um copia e cola. Vamos copiar. Você fez isso, fez, aí dividiu em 7 tópicos, e mais, e não teve esse papel, mas eu realmente não procurei a formação deles. Eles também não focam muito em antes dar um apanhado se na Espanha como que funciona e tal, mas acho que também não era o foco, e acredito que a parte da composição do leite humano foi muito pouco abrangente, focada, até mesmo porque é muito difícil, né, a questão. E uma coisa foi que eles falaram lá no início do método, que eles só pegaram artigos de 2000 a 2018. Mas durante as referências, porque eles citam vários artigos em cada tópico, eu só trouxe os principais. Tem muitos artigos de 80, de 90. Eu falei, isso passou na revisão? Ou foi, assim, acabou sendo selecionado quando eles colocaram lá na base de dados deles? Ou foi um artigo tão crucial que eles colocaram? Assim, no final eles não explicaram porque entraram artigos mais velhos do que o critério de inclusão que eles tinham colocado, né? Que só deveriam entrar artigos a partir de 2000 e que fossem extremamente cruciais. Entrando artigo 87, 98 e tal, então assim foi complicado. Mas em si não teve nenhum
viés, assim, eles não receberam financiamento, não teve uma bolsa, mas foi de um instituto, mas em si eles não declararam nenhum conflito de interesse. Mas eu sei que um deles é médico, mas agora eu não lembro o nome, mas o resto eu acho que não tem nutricionista, se tiver só um, a maioria do público masculino, e é isso mesmo. E eu acho que eles contextualizaram muito pouco no final a questão da introdução da parte epidemiológica lá, e foi um artigo, foi um estudo legal, assim, da parte de nutrientes, verificar a recomendação e tal, trouxe novas ideias, mas é realmente muito confuso, porque eles falam dos mesmos nutrientes 2 vezes e coisas diferentes, uma hora eles se contradizem. Eu falo, gente, mas foi bem interessante. Eu acho que assim, o planejamento alimentar, ele é essa coisa muito difícil mesmo, né? Porque você quer aumentar um nutriente para uma coisa e para outra ele pode ser ruim, né? Ali, tipo, pensando ali nas fibras, por exemplo, que eles entraram nesse mérito, né? Ah, funcionamento intestinal, tal, mas pode diminuir a absorção de outros nutrientes. E até eu perguntei isso de nutricionista, quem ali, quais são as formações deles, uma parte me chamou a atenção, você escreveu uma coisa assim, Thais, eu não sei o que você entendeu, o que eles queriam falar lá no artigo. Agora eu já não vou lembrar, mas assim, era basicamente intercalar entre alimentos fontes de fibra e com menos fibra. Eu fiquei pensando, a pessoa hoje ela come fibra, amanhã eles querem intercalar em que frequência e qual o sentido disso, né? Porque na nossa dieta os alimentos já são assim, né? Um tem mais, um tem menos. Na parte de fibras, eles realmente colocam assim, intercalando entre alimentos fontes de fibra e fontes de alimentos não fontes de fibra. Aí eles colocam iogurte de soja, leite de soja e outra coisa de soja. Eles falam isso. Eu também não entendi. Eu falei, minha pessoa, eu falei, não vou colocar. Que esse foi o resumo. Eles não coisam fibras, foi muito pouco falado, porque no final eles falam que uma dieta à base de plantas é super rica em fibras, mas eles colocam isso, que é preciso intercalar, porque o consumo excessivo pode causar comprometimento na absorção de nutrientes. Por isso que é preciso intercalar. Ao mesmo tempo que a fibra é boa, ela pode ser ruim em excesso. Sim. Eu acho que, assim, é um tipo de informação que ela é super complicada, até porque os dados que a gente tem, né, de biodisponibilidade de nutrientes, eles também são limitados, tem pouca coisa sobre isso, né, assim, tem muito estudo que é feito para medir que tal quantidade de fibra, mas é uma quantidade muito mais alta do que se come numa refeição habitual, né, do que simula ali, né, os alimentos misturados, tal, pode influenciar. Então, eu acho que, assim, a gente acaba, assim, que eles são abrangentes, eles falam de tudo, mas acaba ficando muito, assim, na linha das teorias ali, né? Muita fibra, diminui isso, tal. E até, assim, né, um chamado, assim, que acho que às vezes a gente acaba percebendo na literatura, e talvez olhar e falar assim, não tem nada que seja realmente um guia prático, né, um artigo que mostra, então, o que eu faço para esse planejamento, né, eu acho que eles discutem todas as possíveis deficiências e interferências, mas acho que, assim, existe uma lacuna, né, e aí talvez aí nutricionistas que gostem, né, que estudem o tema de dieta vegetariana, padrão alimentar vegetariano, né, toda hora a gente fala dieta, né, e gestação, aí, nutrição materno-infantil, assim, possam escrever de uma forma, né, buscar o que tem de evidência e chegar num protocolo, sabe? Eu acho que falta isso, né? O que norteia, como que eu posso fazer esse planejamento mesmo, né? Sinto um pouco de falta disso, assim, acho que essas discussões. Certo. Queria comentar, né, sobre a questão, puxa, me dio branco, desculpa. Pode continuar, Luísa, perdão, só ver minha anotação. Sim. Eu acho que é mais nesse sentido, assim, sabe, da gente tentar elaborar, e às vezes aqui no próprio grupo, né, que a gente tem, eu acho, Thaís, eu não sei se é coincidência, que acho que o outro paper que você montou também era mais ou menos a outra apresentação, também era de materno-infantil, que você comentou no início, né? É uma área que você gosta? Eu falei, gente, foi muita coincidência. Aí eu falei, ano passado foi
a comissão, o position paper da Comissão de Pediatria e Nutrição alemã sobre dietas vegetarianas em crianças e adolescentes, em que eles foram totalmente contra, não indicando para isso. Aí lá no início o autor fala que a Sociedade Alemã de Nutrição, tudo bem, mas mesmo também não recomenda. Então, assim, os alemães, pelo visto, não recomendam dieta vegetariana, os dois comitês. E foi muita coincidência. Sim, eu gosto de materno infantil, mas quando eu peguei, eu falei, gente, parece igualzinho. Tanto que eu cismei que eu também tinha falado de gravidez. Eu falei, não falei de gravidez, não. Mas foi muita coincidência, eu gostei, mas é realmente muito complicado falar da dieta vegetariana e algum padrão, alguma coisa clínica, né? Alguma prática clínica. Já dando spoiler, eu acho que a UFRJ vai fazer um evento mês que vem, em junho, sobre gestantes vegetarianas, dando meio que um curso de capacitação para nutricionistas, estudantes de nutrição, voltados a isso, a como atender nutrientes-chave e tal, baseado numa pesquisa lá de TCC, de mestrado. E eu até, quando for lançado, eu envio para vocês no e-mail, que vocês divulgam, porque eu também acho bastante interessante. Tem até alguns artigos que falam sobre o prato ideal, né, o bag plate, para crianças e tal. Só que adaptar para a questão brasileira é complicado. Aí eu acho que eles vão trazer esse tópico, né, porque eles tinham uma pesquisa aí. Aí eu fiquei sabendo que uma colega minha faz parte, ela vê que eu gosto desse algo. E agora, falando disso, aí vai ter um curso mais voltado para isso, que eles vão tentar, né, contextualizar com o público brasileiro, com as informações mais atuais que estão surgindo agora. Aí, quando for lançado o anúncio, eu mando para vocês, porque deve ser esse mês ainda. Maio, já é maio, né? Vai ser maio mesmo. Acho que sí, de maio. Legal, anda assim. Sí, está ahí esa ventaja de você estar apresentando, né, en cada temporada más paper, então você consigue fazer essas correlações, que os trabalhos estão relacionados, né? O que eu queria, na verdade, falar para todos, né, de que quando a gente discute e analisa um paper, né, a gente tem que entender que o autor, os autores desse trabalho, né, eles têm uma pecha que vender, ou seja, uma hipótese, uma informação, um review. Geralmente eles estão querendo passar uma ideia, os autores estão querendo passar para o público leitor, né? Neste caso, quando a gente vê que eles queriam, na verdade, eles queriam fazer uma revisão de todos esses trabalhos até um momento para chegar a uma conclusão que deveria responder uma pergunta. Qual seria a pergunta? A pergunta era se o padrão alimentar vegetariano pode ser considerado seguro para os estados de gravidez, né, e lactação. Essa era a pergunta. E a resposta, uno quem lê vai querer, né, que os autores concluam assim, né? Sim, é recomendável, né? Sim, é seguro, né? Ou não é seguro, né? Então, isso que eles pretendiam falar. Quando eles começam a introdução desse trabalho com muitas limitações e deficiências, mas ao final chegam a uma conclusão, né? Eles, de uma maneira, digamos assim, injusta, você coloca no seu slide, se quiser colocar, pode colocar, por favor, o slide terceiro, onde na introdução eles fazem uma espécie de balanço, né, dos efeitos favoráveis e dos efeitos desfavoráveis de o padrão alimentar vegetariano no contexto da gravidez. Eu acho que é o terceiro, mais na frente, mais para frente, mais, pouquinho, uno mais, aí, não, passou, volta, aí, no gráfico, não, no gráfico de, não, esse não, esse gráfico, está clicando, pode aumentar, a ver se pode, olha aí, ele na introdução, né, coloca dieta a base de plantas e dietas vegetarianas, né, favorável, y até coloca bolinhas, né, até unas bolinhas más menores y otros mayores, no sé si yo estoy enxergando bien, ¿eh? Coloca 3, 4, son 7 bolinhas, ¿eh? En los efeitos favorables, ¿eh? Reducción de factores de risco coronario, melhor perfil lipídico, menor IMC, disminuição da pressão, prevenção
de diabetes, né? O sea, coloca 7 bolinhas, y en otro lado coloca 5 bolinhas, né? Cuando ahí en Chile así 7 contra 5, ¿qué uno da en la cabeza? Así, ole así, dos caixas do mesmo tamaño, uno con 7. Ah, então é polêmico, o sea, o que se tem é polêmico, né? Mas sim, aí a gente analisa os componentes desses 7 favoráveis, são dados objetivos, são efeitos objetivos e claros, né? Não são possibilidades, né? Então, são fatos comprováveis. No outro lugar, né, estão essencialmente questões de índole potenciais, né? Entendeu? Então, não pode se comparar, digamos, o sea, eles estão comparando, né, quase da mesma magnitude, e isso eu acho que tem que ser comentado, de que, na verdade, eles estão sendo injustos no sentido de quase colocar na mesma condição, né, o que se tem até agora de efeitos favoráveis, né, com o efeito risco potencial. Isto é uma coisa que quem vê, é polêmico, né? Na verdade, analisando, não é tão polêmico, não é polêmico, na verdade. O sea, tem efeitos, né, mais favoráveis. E o outro ponto é a conclusão que eles chegam. A conclusão que eles estão, não está na parte de conclusão, está na parte do abstract, né, na parte inicial, né, quando eles claramente colocam na parte do abstract, né, que em função da revisão deles, né, as dietas vegetarianas são saudáveis para a condição de lactancia e gravidez, desde que bem orientadas, né, com respeito aos requerimentos de nutrientes, né? Eles chegam sim à conclusão. Nesse sentido, como a Luísa colocou, né, ao final chegam, né, na linha da sociedade americana, né, que acham que é seguro, né? Isto digamos, talvez uma coisa que foi um pouco difícil de achar, mas ao final eles chegam a essa conclusão, né? E outro ponto que queria considerar é de que a conclusão que eles chegam tem que ser visto no outro contexto. Qual é o outro contexto? Porque o outro contexto envolve todas as condições do ser humano que não são lactância e gravidez. O sea, todas as outras condições, todos os outros períodos de adultez, né? Convalescência, doente, longevidade, né? E a gente não só pode ver isto para tomar uma decisão, porque a decisão é para o indivíduo, né? Indivíduo para a família e para a vida toda, né? Então, no contexto onde, em outro contexto, existem evidências mais fortes ainda, né? Sobre a forte, né, efeito das dietas vegetarianas sobre prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas como diabetes, problemas renais, muitos cânceres, principalmente câncer de cólon, tubo digestivo, câncer hormonodependente, prevenção de doenças infecciosas, pandemias, etc. Então, tem que ser, depois de analisar este trabalho, né, tem que ser contemplado, né, sobre o resto do contexto.